Boa noite, bem-vindos à minha série Vamos Dominar e Vencer a Ansiedade. Hoje o assunto são os traumas. Vamos falar de traumas. Traumas temos diversos tipos, então abordaremos abuso sexual, traumas por ancestralidade, relacionamentos familiares, acidentes, entre outros. Então, é um assunto que eu trato com muito carinho, muito respeito, aqueles que sofreram traumas e até hoje, estão tendo que lidar com isso e conviver e como estão levando as suas vidas, com esses traumas. E são fragmentos, e a ideia é a gente desfragmentar. Gente, peçam mande a live, peçam para os seus amigos entrarem, mande para aquelas pessoas que vocês amam, amigos, aquelas pessoas que a gente acha que nesse momento precisam, desse assunto sobre ansiedade, sobre traumas, sobre os medos. A gente vai trabalhar e abordar esse assunto. Enquanto o pessoal entra, vocês estão me ouvindo bem, tudo certinho, dê bastante like, vamos fazer com que essa live chegue no máximo número de pessoas, para a gente levar esse tema tão delicado, para atingir mais corações. É muito importante esse assunto. Aí o pessoal está entrando, maravilha. Meu nome é André Céspede, sou terapeuta e educador, formado em Educação Física, mestre em Artes Marciais e Medicina Tradicional Chinesa. Eu administrei uma escola de conhecimentos orientais por 10 anos e foi uma experiência fantástica, porque trabalhei autodesenvolvimento. Ali foi o ponto que eu percebi que não adianta só ficar preso no físico, a gente precisa trabalhar corpo, mente e espírito. E ao longo dos anos fui fazendo trabalhos voluntários. Eu tenho hoje já 27 anos de carreira, mais 3 anos que eu era aprendiz, só que já me colocavam para dar aula. Essa é a minha missão de alma. Então, aos 16 anos eu já dava aula para adultos de artes marciais. Então, minha missão de alma é ensinar, é estar com as pessoas, me identifico com as pessoas e a minha missão é trazer qualidade de vida para vocês. Nesses trabalhos sociais que eu fiz, foram 2 anos de aulas de Tai Chi para a terceira idade, mais 2 anos na sequência de Tai Chi para a terceira idade, num bairro que eu morei, em São Paulo, no Jabaquara. Depois fiz trabalhos para a Fundação Maesp com crianças carentes. Fiz um trabalho no presídio, Fundação Casa, presídio de menores. E foi uma experiência que tocou meu coração, porque quando eu saí de lá, quando eu cheguei, o presídio é um clima hostil, e aí ao sair, eles me perguntavam: tio, você vai voltar, você não vai abandonar nós. Eles usavam essa forma, essa expressão. E eu olhei com o coraçãozinho apertado, porque eu pensei, não vão me chamar mais para esse tipo de trabalho. Infelizmente, a maior parte acaba não se reabilitando, são poucos que têm aí um retorno. Infelizmente é triste, mas eu acredito sim, num mundo melhor e plantar essas sementes. E fora esses trabalhos voluntários, continuei fazendo mais trabalhos voluntários aqui na minha cidade, dando aulas de meditação para crianças de 5 a 12 anos. Gente, funciona. Uma criança de 5 anos consegue meditar sim. Tem que ser lúdico, mas funciona. E também criei o projeto Sou de Gaia, Sou a Alma de Gaia, para a limpeza aqui na minha cidade, ao qual fizemos um movimento muito rico, mas aí veio minha joia, João Súria, Rei Sol na minha vida, meu filho, a gravidez, tudo mudou um pouco para esse projeto e estou retomando agora com esse novo projeto
vamos dominar a ansiedade. Por que eu trouxe esse tema, ansiedade? Nós, no Brasil, somos o primeiro no ranking mundial de pessoas ansiosas, diagnosticado com ansiedade patológica. Então, gente, foi algo que me preocupou, mas tenho mais, porque não é uma coisa nova atual. A gente já sabia que num quadro, né, pós-pandêmico, teríamos muitas pessoas num grau de ansiedade alto, todo mundo ficou enclausurado nas suas casas, com uma tensão, com medo, vida, morte, eu vou sobreviver ou não. Então a gente já sabia, já era esperado esse quadro aumentar. Esse censo que eu estou trazendo para você da OMS é de 2023. Só que isso, eu falei para vocês, há muitos anos eu venho na estrada. Então eu já via quadros de ansiedade há 20 anos atrás, quando eu estava lá trabalhando com empresários e políticos. Eles vinham muito estressados, executivos, chegavam com problema de saúde, e esse que foi meu propósito de diferenciação, que era trabalhar o autodesenvolvimento dessas pessoas. E o resultado era fantástico, porque eu via pessoas tendo mais saúde, ficando menos ansiosas, melhorando seus relacionamentos. Eu falei, uau, e é isso, usando principalmente não só a ferramenta da educação física, da minha formação, junto com as artes orientais. E a alquimia disso era fantástica. Eu falei, não, eu sou inquieto, eu não paro, né? Eu falo que eu sou um ansioso consciente. E aí, nessa química toda, eu comecei a falar, não, eu preciso expandir. Aqui está muito fechado, com clientes particulares eu posso atender o quê? 10 clientes por dia, né, em trabalhos personalizados. Eu falei, não, preciso atingir mais pessoas. Foi então que eu ingressei, né, comecei a trabalhar, administrar. Eu falo que administrar porque eu não fui dono de nada. A gente não é dono de nada, né, gente? Aqui estamos, né, de passagem, a gente quer ser dono de tudo, mas administrei por 10 anos uma escola de conhecimentos orientais. E lá também vi um quadro assim absurdo de ansiedade, principalmente entre jovens, entre 14 a 25 anos, que era o meu maior público. Depois eu tive um público de 7 a 70, mas a maior parte dos ansiosos eram os jovens, que também tive resultados de encher o coração, de famílias falando, André, eu parei de usar antidepressivo. Eu nunca fui, né, um profissional de fazer campanha. Olha, você vai fazer minha metodologia dentro da ciência oriental e não vai usar mais remédio. Mas as pessoas, isso acontecia naturalmente, a diminuição dos remédios. Os próprios médicos prescreviam, diminuíam, em casos que retiravam. E realmente eu falei, uau, fantástico. Foram experiências, principalmente com jovens, muito cedo, né, começando a vida, e já no fator estressor absurdo. Não, como que vai ser na idade adulta, né? No amadurecimento, na terceira idade, enfim. E aí, não contente, veio a pandemia. A pandemia faz com que a gente, né, se reinvente, e comecei com o trabalho online. E aqui comecei a ter muito feedback, mais do que eu imaginava. E hoje estou com uma turma que tem mais de 40 alunos, né, fazendo comigo aulas online, e estão me passando assim os resultados como ansiedade, melhora de saúde, conseguindo lidar melhor, porque você vai lá, controla a ansiedade, tudo bem, aí ela volta, né? Aí a ansiedade pega de novo. Então a gente precisa dominar essa ansiedade, vencer essa ansiedade. Porque a pessoa que controla, ela perde controle, você perde. Agora, quem domina a si mesmo é invencível. Então, para quem está chegando, no final dessa live eu passarei uma dica de exercício para trabalhar essa ansiedade, para a gente começar a trabalhar essa quebra aí dos medos. Vou deixar essa dica para vocês, finalzinho da live. E agora eu quero abordar a questão do trauma, né? Do trauma relacionado com a medicina chinesa, né? Na medicina chinesa, o trauma ele vem da infância. Então, o nosso primeiro grande trauma é quando nós nascemos. Então, a gente está ali na placenta, né? Estamos na placenta, na barriga da mamãe, e aí quando a gente vem para o mundo, pá! É aquele choro, é o nosso primeiro grande trauma.
E aí na infância é onde ocorre, né, os nossos principais traumas, porque a gente sofre uma influência da sociedade, do meio e dos pais também. Então, o pai superprotetor, né, os pais, eu digo, superprotetores, por exemplo, filho, não vai lá que você vai quebrar a cabeça, vai. Então já está colocando ali uma trava. E entre outras situações, a questão, por exemplo, medo de altura, medo do escuro. E aí a gente começa a desenvolver mais medos, medos, medos. Isso é uma questão de cada pessoa. E aí, o trauma principal que eu quero hoje abordar é o abuso sexual. Então, eu trabalhei com casos, né, principalmente mulheres, que os homens não se abrem muito, que sofreram abuso na infância. E isso, gente, é um assunto muito delicado, muito delicado. Não só as meninas, mas os meninos. E isso impacta a vida da pessoa. E depois, como trabalhar, né? Porque o trauma depois ele fica registrado ali na célula da pessoa. Então você carrega por uma vida toda uma coisa que outra pessoa fez, uma coisa que você precisa trabalhar o auto-perdão. Né? Você não teve culpa de uma ação de uma outra pessoa. Só que quais ferramentas que a gente usa, né, para trabalhar isso? É o autodesenvolvimento que eu falo. Então, o trauma, gente, é algo que mexe muito comigo. Tratei alunas minhas, por exemplo, nessa época da minha escola, que tratavam comigo, chegavam com aversão de homens, né? Mulheres que não podiam ver homens. E foi bom o relacionamento comigo, porque a gente foi gerando confiança, né? Aí, né, essa aluna foi vendo comigo que ela podia confiar na figura masculina, e isso foi desfragmentando. Aí depois veio o convívio social, né, com o meio, com outras pessoas, e ver que sim, tem um cara bacana aqui, tem um cara legal, não é essa coisa de homem não presta, mulher não presta, porque todo mundo não presta. Não, a gente, pela nossa própria frequência energética, nossa própria energia, a gente vai também atraindo, né, as pessoas que estão nessa mesma frequência vibratória. Por isso que a gente precisa trabalhar a nossa energia, porque senão a gente vibra numa energia, né, numa frequência baixa, numa frequência inferior, numa frequência de raiva, de estresse, porque se você não trabalhar esse trauma, eu estou aqui citando o trauma do abuso sexual, que é uma coisa muito seríssima, ele vai ficar mexendo com você, vai trazer raiva, vai trazer ódio, e você vai voltando cada vez mais para aquela frequência baixa. Então você precisa subir sua frequência para começar a encontrar outras pessoas que também, o mundo tem pessoas legais também. Então isso foi uma experiência muito boa, e principalmente, né, esses jovens que eles gostam muito de atividade física, mas o trabalho energético começou a fazer diferença com eles, começou a acalmar, né, começou a abaixar aquela ansiedade, né? E abaixando a ansiedade, a pessoa com o tempo vai aprendendo a ter o domínio, porque só abaixar é como eu falei, ela volta. Enquanto não dominar, você não vai vencer a ansiedade, porque a ansiedade, gente, ela é um fator estressor, ela estressa a gente, e você precisa usar esse estresse ao seu favor. Então, movimentar a hora que tem que movimentar, e depois saber a hora de parar, né? Saber a hora de stop, aqui eu preciso respirar. É isso que no final da live a gente vai passar algumas dicas, né, para você se acalmar naquele momento que a ansiedade está no pico, não respira direito, não pensa direito, e aí é complicada a situação. Gente, eu gostaria de saber de vocês aqui se tem alguma pessoa que sofreu algum trauma que gostaria de comentar, que gostaria de relatar, né? Trauma
relacionamentos familiares, meu pai me bateu, minha mãe me bateu, isso mexeu com a minha vida, né, lá na frente. Qualquer tipo de trauma, trauma com acidentes, teve acidente, tive um acidente de moto e não posso subir em cima de uma moto, de um carro, traumas que vêm da ancestralidade. Quando a gente vai vendo o nosso sistema familiar, a gente vai entendendo muito, né, da gente e da onde vem traumas. Você fala, bom, eu tive uma relação ótima com meus pais, tal, e hoje apresento certo tipo de medo que eu não sei de onde vem, né? Isso eu realmente, muitos alunos me apresentam. Eu tenho medo, eu travo e eu não sei o porquê que eu travo. Eu estou na rua, eu acho que vou ser atacado. Mas seu pai tratou bem, mãe tratou bem, meio social, e de onde vem isso? Então a gente começa a ver o sistema familiar, ancestral, e isso as artes orientais, né? As artes orientais chinesas, a qual eu ensino, vem muito isso, a ancestralidade, né? Muitas famílias vêm de guerras, vêm de sofrimento ou escassez, aí começa a fazer sentido a gente trabalhar, honrar os ancestrais, ter a nossa vida, deixar com eles o que é deles, ficar conosco o que é nosso. Isso é constelação, né, familiar, para quem precisa constelar também. É muito bom. Quem fala para mim aqui algum trauma, algum medo, alguma coisa que mexeu, que trabalhou, conseguiu trabalhar ou não nunca conseguiu trabalhar esse trauma? Alguém se pronuncia? Alguém teve um trauma para me falar? Traumas com acidente, traumas com o sistema familiar, relacionamentos pai e mãe, homens abusivos que batem em mulheres, isso gera trauma também, né? Lembrando, gente, que o trauma já vem da infância, como eu falei, relacionado à medicina tradicional chinesa. Hoje eu recebi um depoimento aqui, ó. Eu era muito medrosa quando era criança e tive muitas crises de ansiedade na adolescência. Provavelmente os pais, por superproteção, acabam protegendo tanto, protege, geram medo e na adolescência vai apresentar, assim como eu falei no caso de muitos estudantes, né, que eu tive, que tinham um quadro de ansiedade elevadíssimo e com o trabalho de autodesenvolvimento, trabalho energético, introdução, meditar, respirar, uau, muita diferença, fez total diferença na vida dessas pessoas. Eu tenho trauma de violência psicológica na infância e no casamento também, sim, né? E isso, esses traumas, relacionamento abusivo e depois desenvolveu fibromialgia. A fibromialgia, gente, ela é uma coisa que a medicina não explica, né? Ela ataca a musculatura, né? E a pessoa trava, e mesmo estudando com o mestre chinês, ele fala que isso é uma questão que a medicina realmente ela não tem uma solução, ainda uma fórmula, e a fórmula que eu falo é trabalhar sim, né, o energético com o Tai Chi Chuan. Já ajudei muitas pessoas a começarem a relaxar, né, porque a face é o tecido que recobre o músculo e ele retesa. Os traumas vão retesando a pessoa, vão te travando até que você desenvolve algo crônico, né? Depois de 2, 3 meses que aquele sintoma agudo continua se apresentando, ele vira um problema crônico. Tive depressão crônica e síndrome do pânico depois desse episódio, desenvolvi ansiedade e acabei me tornando terapeuta holística, mestre em Reiki e redirecionei a ansiedade no estudo da mente. Haha! Bingo! Isso é transmutar, transformar. Isso que eu falei do auto-perdão é de você começar a perdoar a si mesmo, é saber que você não teve culpa, é o trabalho do auto-perdão, porque perdoar o outro não é fácil, gente. É um trabalho aí de muita luz, né?
Mestre Jesus Cristo, ele era o cara que dava a outra face. Quem dá a outra face? É bem interessante. Mas você se perdoar, lembrar que você não pode se culpar por um ato de uma outra pessoa e aí se reinventar, se transformar. Foi aí que, nas ferramentas que eu utilizei de autodesenvolvimento, eu comecei a ajudar essas pessoas a vencerem, né, essa ansiedade, a terem uma vida mais plena, a sorrirem de volta, a terem as suas realizações, né, esses jovens principalmente que eu estou falando, e hoje na rede, né, eu vejo quantas pessoas vêm e me passam depoimentos que eu falo, uau, meu trabalho está fazendo isso, e está, porque você vai e expande, você se reinventa, você não para, olha ali, ó, um depoimento de alguém que sofreu um trauma, depois virou terapeuta e ajuda outras pessoas. A gente precisa doar um pouquinho aí do nosso coração, da nossa energia, do nosso tempo. Doar não é só doar dinheiro, gente. Vamos tirar a cabeça aqui, né? Ter que doar é dinheiro. Você pode doar um sorriso, ir no mercado e doar um sorriso, né? E isso é uma coisa que todo mundo tem. Você pode doar a sua energia. Eu tenho muita energia. Doa para o cosmos, né? Doa para o universo. Mentaliza. A nossa mente ela gera uma frequência, como eu disse para vocês, e vocês podem jogar essa frequência para o cosmos, né? Assim como para aqueles que foram os abusadores, né? Ou de abuso sexual ou num relacionamento abusivo, existe uma coisa chamada lei do retorno. Então, cada um vai ter que lidar com os seus atos, vai ter que se responsabilizar por suas ações. Então, não se responsabilize, por favor, por uma ação de um terceiro que não merece. Então, aquilo, né, no taoísmo, quando eu estudei o taoísmo, eu aprendi uma coisa: quando algo não serve para a gente, se afasta. Eu não vou bater de frente, eu não vou para a luta, para a guerra. Eu falo, não, isso não serve para mim. Então se afaste e observe a sua própria frequência, né? Observe como você está vibrando. Então se está vibrando no ódio, na raiva, isso vai mexer. Vamos lá, meu pai biológico nunca quis me aceitar. E a família abandonou mamãe quando ficou doente. É muita coisa, sim, sim. E isso gera um trauma, geram travas que impedem, né, você de ir à frente, porque isso é o medo. Aí você vai gerando medo, medo de sair, medo da vida, medo de tudo, porque você se retrai, né? Você cria esses fragmentos. Então, sempre no método que eu ensinei, já há muitos anos, principalmente, né, dentro da Escola de Conhecimentos Orientais, é desfragmentação, né, desfragmentar o trauma. Por exemplo, eu pedia para os alunos a fazerem um rolamento. Não era só adulto, aluno jovem não conseguia do chão, ele não conseguia fazer o movimento de rolar, de ir para o chão. Por quê? Quem caiu sabe o quanto é duro cair. E aí depois quando a pessoa começa a rolar, né, isso era uma das metodologias. A outra, hoje, por exemplo, estou no online, né? Então eu tive que me reinventar totalmente, né? No sentido que o que é um trabalho numa escola, ensinando Kung Fu, Tai Chi Chuan, e o que é um trabalho que eu acesso às pessoas, porque com Kung Fu, Tai Chi Chuan, com tudo isso é muito complicado, né? É difícil, isso é só o mestre que pode fazer, não, né? Então eu criei um método que eu consigo ensinar as pessoas a usarem, né, o seu energético, o seu mental para esse trabalho de se autodesenvolver, para você conseguir dominar a ansiedade, para você vencer seu próprio inimigo, que é você mesmo. Seu pior inimigo, gente, é você mesmo. Gostei dos depoimentos, gente, que vocês deram, né? Então, eu vou passar as dicas de exercícios para vocês. Fiquei muito feliz com os comentários e feedback. Aqui eu vou usar aqui as unhas, pontos para abaixar
a ansiedade. Eu que agradeço a todos vocês, gente. Primeiro, não adianta eu falar, você tem que desenvolver o auto-perdão se você não criar um mecanismo que te gere uma disciplina, que você tenha uma ação efetiva. Senão você continua naquela mesma espiral negativa. Então, esse aqui, você quando estiver ansioso no extremo, você vai fazer esse trabalho aqui, ó. Vai pegar a sua unha e vai passar por baixo da outra unha e apertar, ó, em cada dedo da mão. Ó. Vai fazendo comigo. Sentado mesmo. 1, pode ser com o dedão, ó. 2, 3, 4, 5. Aí de preferência abaixa o ombro. Ó. 1, 2. Vai fazendo isso calmamente. Concentra nisso. Isso é um ponto, né, da digitopuntura que ajuda a acalmar. A ponta do dedo é entrada e saída de energia, né? Então a energia sai aqui, ó, pela ponta dos dedos. Então aperta, libera essa, vai apertando. Ok, agora o outro lado, aperta. Quem sofre de ansiedade vai observando como está se sentindo. Para aquelas pessoas que sofreram traumas, que estão aí até hoje, vai vendo como já o coraçãozinho vai ficando, vai apertando. Vai apertando. Aí. Esse é o primeiro. Depois, respirar. Não precisa ser um expert em respiração, mas inspira em 4 segundos, solta em 4 pela boca, fino. Esvazia. Então, o inspirar não é tá respirando aqui, tá estressado, né? Trazer para baixo. Então, inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Aqui, já observe como você vai se sentindo, né? Como se sente. Perceba se já acalmou, se o peso do corpo está embaixo. Aí o próximo é apertar o lóbulo da orelha. Esse é um ponto de auriculoterapia, que é o ponto da ansiedade. Então, aperta e segura. Mulheres seguram do lado direito, homens do lado esquerdo. Polaridade yin yang, masculino, feminino. E sopra. Depois pode alternar a orelha, mas começa por sua polaridade. Pode continuar a respiração pela boca, esvaziando. Se preferir, ó, fecha a boca, quem está acostumado a trabalhar com o circuito fechado. Isso, agora troca. Então, gente, trabalhar esses exercícios que eu passei, ele pode, naquele determinado momento, abaixar ali, né, seu fogo interno, abaixar sua ansiedade, te acalmar. Mas isso não significa que você já consegue dominar essa ansiedade. Por isso que eu falo que
necessita um trabalho de autodesenvolvimento. Como eu disse, o trauma ele é algo que fica nas células. E quando nós respiramos, para vocês terem noção, a gente tem 30 trilhões de células ativas, né? E 30 trilhões dormentes. E quando a gente começa a respirar, oxigenar, exercitar a parte energética, você começa a ativar esses outros 30 trilhões de células. Então imagina quanta ativação, né, fisiológica, energética, quantas sinapses no cérebro começam a ativar, né, começa a pensar melhor. Então, sim, a gente tem ferramentas para trabalhar. Eu gostaria do feedback. Quem fez aí, sentiu diferença, me dá aqui um feedback. Se vocês testaram, foi um exercício bem fácil, sentado. Se alguém estava também mais ansioso na hora, apertou e teve um resultado, alguém tem um feedback para me dar, que está aí acompanhando a live. Algumas pessoas estão entrando agora, estamos falando dos traumas e como vencer e dominar a ansiedade. Aí, mais alguém? Muito bom, ótimo. Muito bom significa que teve resultado, sentiu a diferença. Ah, que legal, gente. Isso é interessante, isso é o começo, gente. Ah, que legal. Sim, excelente, que gostoso. Ó, respiração é fundamental no meu caso para concentrar. Sim, a gente precisa concentrar, né? Criar foco. Uma cabeça que não tem foco e não concentra, ela pensa em 30 coisas ao mesmo tempo. Aquilo é uma bomba relógio, explode. Sentir uma sensação de aquecimento interno e calma logo a seguir. Aquecimento interno é energia circulando nos seus meridianos e vai gerar calma. Assista depois, quem entrou vai ficar gravada. Ah, paz interior, é um dos relatos que tem me dado. Porque quem sofreu um trauma, seja por abuso sexual, seja por acidente, né, o que a gente mais quer retomar é a paz interior, né? Ou quem está muito ansioso não está conseguindo concluir, né, seus projetos, não consegue se relacionar bem, vai estar o tempo todo brigando, ou não consegue ouvir as outras pessoas. Quem fala demais não ouve as outras pessoas, no ensinamento indígena, né? Os indígenas, eles ensinam as suas crianças a escutarem, e numa aldeia todo mundo escutar as crianças. Os pais já não escutam as crianças, né? Já desde cedo não deixa ela falar, então ela tem a vez dela de falar na hierarquia, espera, mas agora você fala, eu te ouço, né? Paz e bem para você também. Gente, que lindo os feedbacks. É isso o meu trabalho, essa é a minha missão de alma, trazer mais qualidade de vida para as pessoas, ver mais pessoas felizes, isso enche meu coração, é o que me deixa pleno, né? São 27 anos trabalhando e seguir em frente e reinventar, é o que me dá força, eu sigo assim. E hoje alcançando aí tantos e tantos e tantos corações. Eu agradeço a todos, né? Depois continuem essa prática da respiração. Quando o bicho pegar, né? Respirem, show, respirem, apertem esses pontinhos para abaixar a ansiedade e você conseguir pensar melhor novamente. E lembre que você já veio de um trauma quando nasceu, e você pode desfragmentar esse trauma de várias formas, e vem que eu te ajudo, é isso que eu tenho feito, e eu te ajudo a dominar e vencer a ansiedade. Gente, uma ótima noite, acompanhe as lives anteriores para quem gosta do assunto e precisa trabalhar. Eu venho falando aí em algumas lives da ansiedade que pode te ajudar. Gratidão a todos e até a próxima.